Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família. Você é muito especial, você é muito importante pra gente. E hoje é dia de ceia. Corre lá na cozinha, pega o seu suco de uva, pega o seu pão, prepara aí uma mesa bem bonitinha, tira uma foto, marca a gente nas redes sociais, @PIBBH, a gente está no Instagram, no Facebook, é só você marcar lá e a gente vai repostar a sua foto. Então manda pra gente, vai ser bem legal a sua participação, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, não é assinante do nosso canal, assina. Nós estamos produzindo conteúdo todos os dias e nós queremos que você tenha acesso a tudo isso, podcast, programas para todas as faixas etárias. Então assina para você receber em primeira mão. Deixa eu te perguntar, como é que tá o seu coração? Seu coração está em paz, você está tranquilo ou não? O coração está atribulado, está angustiado, como é que você está? Quero orar pela sua vida, Deus vai falar conosco hoje, esse é o momento de encontro com o nosso Deus, mas o nosso coração tem que estar preparado para isso. O que a gente vai fazer agora é um movimento espiritual e para isso você tem que estar preparado. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí na sua casa, ora comigo nesse momento, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos protegeu, o Senhor tem nos abençoado, Pai. Obrigado, Deus, porque hoje é um dia de encontro com o Senhor, é o dia de ouvir a Tua voz, de receber a direção do Senhor para as nossas vidas. E essa é a oração que nós fazemos, ó Pai. Destrava os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para o mundo espiritual e quebranta o nosso coração para que nós estejamos sensíveis aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Tudo que nós queremos é ser impactado pela sua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e toda a igreja diz amém. John Wesley, um grande avivalista do século XVIII, mais conhecido pelo seu coração aquecido, foi um grande homem, aquele que sacudiu a Inglaterra pela sua oração, pelo seu jejum, pelos grandes sermões. Muito interessante porque o êxito na vida de John Wesley, esse herói da fé, começou não nele, mas muito antes, pela sua mãe, Susanna Wesley, que era uma pessoa que orava muito pelos seus filhos, que foi uma mãe muito dedicada à instrução dos seus filhos no caminho do Senhor. A história conta que John Wesley, ao ingressar na faculdade, foi no intuito de se tornar um grande pregador. E junto com seus amigos participavam de um clube santo em que se dedicavam diariamente a orações. Neste período, costumavam separar as quartas-feiras e as sextas-feiras para jejuar. Muito interessante que também neste clube, John Wesley junto com seus amigos visitavam ONGs, hospitais, consolavam pessoas no corredor da morte, eram grandes homens de Deus. Mas o interessante é que mesmo depois de muitas coisas, apenas quando foi para os Estados Unidos em viagem missionária, John Wesley teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque ali, pregando para os índios silvícolas, ele pôde sentir de fato o que era o amor de Jesus. Ele pôde sentir de fato o que era a presença de Deus. E ele sentia como se o seu coração estivesse pegando fogo de tamanho amor pelo Senhor. Sentia que neste momento o seu coração de fato tivera sido convertido ao Senhor. E a partir desse momento,
John Wesley começou a pregar não mais por aquilo que ele tinha aprendido, mas por aquilo que ele tinha vivido com o seu Deus. Há relatos em que John Wesley acordava às 4 da manhã e as 3 primeiras horas do seu dia era dedicado somente à oração e à leitura da palavra. A história também conta que John Wesley pregava 780 sermões por ano durante 54 anos ininterruptos da sua vida. E nos seus sermões, nas suas pregações, destacavam-se que as pessoas caíam no chão de tamanho arrependimento pelos seus pecados. As pessoas gemiam e agonizavam por sentirem o peso dos seus pecados. As pessoas derramavam lágrimas como torrentes de água pela presença de Deus através das pregações de John Wesley. Mas o que deu êxito a John Wesley? A sua prioridade à oração, a sua prioridade ao jejum, a prioridade que ele dava à vida de intimidade com Deus. Muitas pessoas acerca de John Wesley diziam que ele vivia para orar e orava para viver. No seu leito de morte, aos 88 anos, muitas pessoas diziam que John Wesley faleceu com um sorriso no rosto e ao olhar para sua face conseguiam ver pedaços do céu. John Wesley, um homem que cresceu aprendendo a orar, um homem que cresceu aprendendo a ter uma vida de devoção, viveu para o Senhor e a única coisa que ele dizia era: Senhor, não permita que vivamos inúteis no seu reino. Querido, você já sabe, mas não custa relembrar. Nós estamos numa série de mensagens chamada Escola de Oração. E a cada domingo nós estamos aprendendo com um personagem bíblico a respeito da oração que ele fez e o quanto essa oração pode impactar as nossas vidas hoje. No primeiro domingo, você se lembra? Nós aprendemos sobre a oração de Jesus Cristo onde? No Jardim do Getsemane. E ali no Jardim do Getsemane, a gente pode perceber que há dois tipos de pessoas. Aqueles que oram e aqueles que não oram. Aqueles que não oram, eles são sempre reativos. Aqueles que oram são ativos. E deixa eu relembrar para você. Jesus chegou para os discípulos e disse assim, olha, vocês devem orar e vigiar para que vocês não caiam em tentação. Mas enquanto Jesus foi orar, os discípulos dormiram. Quando a tentação veio, Pedro pega a espada e ele corta a orelha do soldado. Mas Jesus, porque estava em espírito de oração, fez o quê? Foi lá e curou aquele homem, percebe? Quem não ora é reativo, quem não ora é agressivo no jeito de falar, sempre está na defensiva, sempre está ali pronto para um combate. Agora quem ora não. Quem ora não é influenciado pela circunstância, ele sempre é ativo, ele muda o ambiente, ele transforma o ambiente. A gente percebe que Jesus estava sofrendo muito ali no Getsemane e depois de orar, ele sai em paz, ele sai convicto do que ele tinha que fazer e ele cumpre a missão dele. É isso que acontece quando a gente ora e nós aprendemos isso na primeira mensagem da série. Se você não viu, volta depois no YouTube e assiste lá a primeira mensagem. Depois a Keila nos trouxe uma mensagem sobre a vida de oração de Abraão. E com Abraão nós aprendemos a orar por misericórdia. E o que Abraão está dizendo para Deus é, Deus, o povo não sabe o que eles estão fazendo. Se eles soubessem, talvez eles não fariam. Por isso eles são pecadores obstinados. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, não destrói aquele povo. Só que isso muitas vezes é contrário ao que a gente tem feito hoje. Porque a gente tem pensado, a gente tem sentido e às vezes até orado diferente. Deus, destrói, Deus, acaba, Deus, manda um raio, Deus não sei o quê. Não, a gente deveria estar orando por misericórdia. Nós deveríamos estar orando, Deus, tem misericórdia do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito. Tem misericórdia dos políticos. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que fazem o mal porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E com Abraão, a gente aprendeu a orar por misericórdia. No terceiro domingo, nós aprendemos com Jacó a como buscar a Deus em primeiro lugar. Porque Jacó não estava preocupado com mais nada na vida dele. A única coisa que ele queria era ser abençoado por Deus. E ele luta a vida inteira atrás dessa bênção. E nós aprendemos com Jacó a priorizar a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar e a buscar o mundo espiritual acima de qualquer
outra coisa. Depois, no quarto domingo, nós aprendemos com a vida de oração de Moisés. Moisés era primeiro-ministro de Israel. Um homem com imensas responsabilidades, com a agenda lotada, cheio de afazeres, reuniões, compromissos, mas mesmo assim, ele separa tempo para Deus. O texto diz que ele monta a sua tenda do lado de fora do acampamento, ou seja, ele não terceiriza isso, ele não terceiriza a sua vida espiritual, é ele mesmo que vai lá montar. Ele carrega madeira, a pele de animais, ele leva tudo, ele monta. E o texto diz que depois que Moisés entra, a presença de Deus desce sobre aquele lugar. É isso que a Bíblia está dizendo, olha, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Não espere a manifestação do Senhor sobre a sua vida se você não colocar Ele em primeiro lugar. E com Moisés nós aprendemos isso, a montar a nossa tenda de oração, a nossa tenda de encontro com Ele. E hoje nós vamos aprender com Neemias, a respeito da oração que ele fez e o quanto a vida de oração de Neemias pode nos impactar hoje. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 1, verso 1. Neemias 1, verso 1. Eu continuo incentivando você a anotar, sabe por quê? Porque eu estou preocupado com você. Quando eu digo, olha, anote a mensagem, não é porque isso vai mudar alguma coisa para mim, mas vai mudar para você. Quando você anota, você retém mais de 70% do conteúdo. Sabe qual é a maior distância da Terra? A maior distância da Terra é do nosso cérebro até o nosso coração. E essa distância é difícil de ser percorrida. Mas quando você anota, você facilita esse caminho. Você assimila melhor tudo o que está sendo dito. Você guarda isso. Isso fica aqui vivo dentro do seu coração, produzindo mudança ao longo da semana. Por isso eu digo para você anotar. Neemias, capítulo 1, verso 1. Olha o que o texto diz. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado Artaxerxes. Eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando dificuldade, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Querido, ao ler um texto como esse, nós temos que fazer algumas perguntas para ele. Eu não sei se você entendeu tudo o que está escrito aqui, mas quando eu leio um texto como esse, eu começo a fazer algumas perguntas. Por exemplo, que mês é este de Quisleu? O que isso significa na prática? Quem é Neemias? Você sabe quem é Neemias? Você conhece a história desse homem? Qual que é o contexto histórico em que esse texto está inserido? Qual é o verdadeiro cenário de Israel? Por que Neemias reage dessa forma? Por que ele chorou? Por que ele se lamentou? O que Neemias vai fazer a partir desse momento? E qual é o resultado final dessa história? O que vai acontecer no final das contas? Bom, se você é assim como eu, curioso, gosta de aprender, eu peço que você me acompanhe nessa jornada e ao longo dessa jornada eu vou responder cada uma dessas perguntas. Hoje nós seremos profundamente impactados com a vida de Neemias e eu queria que você prestasse muita atenção na vida desse homem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A primeira pergunta que eu vou responder é: quem é Neemias? Quem é Neemias? Neemias é um judeu que provavelmente nasceu na Babilônia. Ele era copeiro do rei, uma espécie de garçom, mas um garçom de alta confiança do rei. Porque naquele tempo, se alguém quisesse envenenar o rei, colocasse veneno na comida, então o copeiro experimentava a comida primeiro, antes que o rei pudesse comer. Ou seja, Neemias, ele sempre colocava a sua vida em risco para proteger o seu rei. Ele exercia um cargo de muita confiança. Seu nome significa confortador dado por Deus ou aquele que consola. Este é Neemias, o personagem da nossa história. A segunda pergunta que eu vou responder para você é: qual é o contexto desse texto? Bom, você se lembra de Abraão?
você se lembra de Isaac e você também se lembra de Jacó. Jacó teve 12 filhos que se transformaram depois nas 12 tribos de Israel. Um desses filhos era José. José ele foi abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. E no Egito, José começa a crescer e a prosperar, a ponto de se transformar no governador do Egito. Num período de muita fome em toda a terra, José ele se preocupa com a sua família e ele manda chamar a sua família. E a família de José então, Jacó, os irmãos, vão para o Egito e lá eles ficam. Passado algum tempo, o que acontece? As 12 tribos crescem, o povo de Deus começa a crescer no Egito e eles são escravizados. Aí Deus levanta Moisés. E Moisés vai libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés tira o povo do Egito e conduz até a terra prometida então. Depois de um tempo, o que acontece? O povo começa a dizer para Deus, olha Deus, todos os outros povos têm um rei, nós não temos. Nós precisamos de um rei. Aí Deus levanta Saul, só que Saul desagrada a Deus, peca contra Deus e Deus tira Saul. E aí Deus levanta Davi. E aí Davi se transforma num grande rei de Israel e depois vem o quê? Salomão, seu filho. Só que Salomão se distancia do Senhor e o reino que era unido, composto por 12 tribos, se separa. E de um lado você tem 10 tribos então que compõem o reino do norte e do outro lado o reino do sul, que é composto por 2 tribos. Com o passar do tempo, as 2 tribos ou os 2 povos ou os 2 reinos também se distanciam de Deus e eles são exilados, são levados em cativeiro. Depois de algum tempo, Deus manda o povo voltar para a terra. E esse processo de retorno, ele pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a reconstrução do templo, a segunda etapa é a reforma da espiritualidade, e a terceira etapa é a que vai acontecer agora, que é a reconstrução dos muros. Esse é o contexto em que Neemias está inserido. A partir desse momento, Deus vai usá-lo para reconstruir os muros da sua cidade. Bom, agora que você já sabe do contexto, nós podemos avançar um pouco mais. A terceira pergunta que eu vou responder é qual é o cenário de Israel? O versículo 2 e 3, dá uma olhada aí na sua Bíblia, diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar junto com alguns homens que haviam chegado de Judá. Eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. Eles estão passando por dificuldades, por humilhação, o muro foi destruído, as portas foram queimadas, eles não vão bem. Se você observar, o que Hanani está dizendo para Neemias é: Israel passa por um momento de muita luta, muita dificuldade, insegurança, injustiça, pobreza, humilhação. Insegurança porque a cidade já não tem muros. Qualquer pessoa pode invadir, qualquer povo pode saquear, não tem muros. Portanto, há muita insegurança naquele lugar. Agora, deixa eu te perguntar, você já viu uma pessoa insegura? Uma pessoa insegura é alguém sempre armado, sempre na defensiva. Uma pessoa insegura, ela é sempre agressiva no jeito de falar, ríspida no jeito de falar. Toda vez que você se deparar com alguém que é agressivo no jeito de falar, na sua postura, pode ter convicção que aquela pessoa é muito insegura de si. Sabe por quê? Porque todo excesso revela uma falta. Uma pessoa insegura é como um pincher zero. Você já viu um pincher? Você já viu aquele cachorro pequenininho? Ele sabe que ele é pequenininho, ele sabe que ele é fraco, e por isso ele tenta intimidar os seus adversários na gritaria e na tremedeira. Ele tenta assustar e mostrar para eles algo que de fato ele não é forte, ele não é agressivo, mas ele tenta intimidar o seu adversário dessa forma. Uma pessoa insegura é alguém que tenta o tempo todo se salvar, se proteger. Agora imagina um povo inteiro vivendo assim. Imagina um povo inteiro na insegurança. O clima não é amigável, o clima não é dos melhores, tudo é motivo de discórdia, de briga. Um povo inseguro é um povo onde está todo mundo lutando por si. Agora, além da insegurança, Israel também passa por um período de injustiça. Porque a Bíblia diz que os reis ficavam nas portas, e o texto está dizendo que as portas foram queimadas, ou seja, não há juízes. Além da insegurança, eles estão passando por um momento de injustiça. Outra característica é a pobreza. Sem muros,
sem juízes, eles estão sendo roubados, saqueados, invadidos. Por conta disso, Hanani diz que há um período de muita tristeza, de muita tribulação, de muita humilhação. Agora eu te pergunto, em que o contexto de hoje é diferente deste contexto? Em que nós somos diferentes hoje? Hanani diz que o povo estava inseguro, vivendo por um período de injustiça, com muita pobreza, muita humilhação. E eu te pergunto, hoje, você se sente seguro ou você se sente inseguro diante de tudo que está acontecendo? Hoje nós estamos vivendo num país de justiça ou de injustiça? Nós temos vivido um momento de prosperidade econômica ou de pobreza? Hoje o povo está bem ou o povo está sofrendo? Percebe? Agora, vale ressaltar que todo esse sofrimento aqui não foi gerado por Deus. Todo esse sofrimento aqui não foi gerado pela política ou pela economia da época, não. Esse sofrimento aqui, ele é gerado pelo próprio povo. Por quê? Porque o povo se distanciou de Deus. E eu te pergunto, em que nós somos diferentes hoje? Querido, entenda uma coisa, Davi foi um grande homem de Deus, mas Salomão se distanciou do Senhor, e depois de Salomão, todos os líderes foram pecadores, obstinados, e da mesma forma acontece hoje. Os nossos avós são homens e mulheres de Deus, tudo na vida deles era Deus, ganhava o salário, tirava o dízimo para Deus, comprava um carro, consagrava para Deus, deixava de jogar bola, ir no cinema, deixava de fazer tudo que atrapalhava a vida deles com Deus. A lógica dos nossos avós era, primeiro Deus, depois eu. A segunda geração é uma geração mais flexível, eles pensavam assim, faltar um domingo no mês não tem tanto problema, né? Deixar de orar um dia só, não tem problema. O pessoal condena a embriaguez, tomar uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali, não tem tanto problema, percebe? Eles flexibilizaram um pouco. A lógica deles era, primeiro eu, depois Deus. Depois veio a terceira geração. A terceira geração é a geração de hoje, que discute se a igreja é essencial ou não. Que discute se Deus existe ou não, se o culto é necessário ou não. A lógica deles é primeiro eu e depois eu. Percebe? O que nós precisamos entender é que na Bíblia toda há micro-histórias contando uma macro-história. E toda vez na Bíblia que o povo se distanciou de Deus, eles passaram por momentos de muita tribulação. De forma clara e objetiva, toda vez que nós nos distanciarmos de Deus, nós promoveremos o nosso próprio mal. Enfrentaremos um momento de insegurança, de injustiça, de pobreza, de sofrimento, de humilhação. E isso pode acontecer tanto de maneira individual quanto de forma coletiva. Isso pode acontecer tanto com você quando você ignora Deus na sua vida, quanto de uma igreja que deixa Deus do lado de fora, quanto de uma nação que tenta expulsar Deus. Por isso que nós precisamos hoje, não é apenas de um político para nos salvar, não é. O que nós precisamos hoje não é apenas de uma política pública para resolver os problemas da sociedade. O que nós precisamos hoje não é de caridade. O que nós precisamos hoje é de voltarmos para Deus, é de buscarmos a Deus, é de colocarmos Deus no centro como prioridade das nossas vidas. O que nós estamos precisando é de arrepender dos nossos pecados e mudar de postura. É disso que nós estamos precisando. Querido, o que eu vou dizer para vocês agora é algo muito sério. Belo Horizonte, durante muitos anos, foi uma cidade tranquila, uma cidade pacífica, fruto de um avivamento que aconteceu na década de 50, 60. E durante muitos anos nós colhemos os frutos desse benefício espiritual, dessa bênção espiritual sobre a nossa cidade. Mas por conta das gerações que vieram depois, hoje nós temos uma cidade violenta, uma cidade imoral. Percebe? Ou seja, a segunda e a terceira geração de homens e mulheres nos colocaram na situação na qual nós vivemos hoje. Mas eu te pergunto, que cidade você quer deixar para os seus filhos? Que país você quer deixar para os seus netos? Qual é o contexto que você quer deixar para a sua descendência? Hoje você pode dar continuidade a toda essa imoralidade, você pode dar continuidade a toda essa vida de podridão e gerar para a próxima geração uma cidade insegura, uma cidade inconstante, ou você pode ser fruto, ou você pode fazer parte da mudança.
Isso porque a forma como você vive, a forma como você fala, a forma como você pensa, como você sente, não impacta somente a sua vida, mas impacta a vida de todo mundo que está perto de você, inclusive das próximas gerações. O pecado de Davi não teve consequência só na sua vida, mas teve consequência nas suas gerações, percebe? Nós precisamos hoje de homens e mulheres como, por exemplo, o pastor Murilo Cassete e a sua esposa, Dona Carolina. Nós precisamos de homens e mulheres como a Santa Alves, o Paulo Nossi, a Dona Helena. Nós precisamos de mulheres como a Nazira, como o Wilson Raimundo, como a Terezinha, José Francisco, Alzira, Neuza, Maria Helena, Romário. E tantos outros que eu poderia citar aqui da nossa igreja, homens e mulheres que pagaram preço, homens e mulheres que sustentaram a igreja em oração, através de uma vida de sacrifício, que jejuaram, que sustentaram a igreja. Nós precisamos hoje de homens e mulheres como estes. Nós precisamos de pessoas que priorizam Deus na vida delas, que vivem única e exclusivamente para Deus, que buscam Deus acima de toda e qualquer coisa. A quarta pergunta que eu quero responder é: por que Neemias reage dessa forma? Neemias 1:4 diz assim: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. O texto diz que Neemias, ao receber essas notícias ruins, ele senta e ele começa a chorar, a lamentar diante de Deus. Agora entenda uma coisa, Neemias estava bem. Neemias era alguém assim importante dentro do reino, ocupava um cargo de confiança. Neemias estava vivendo no luxo, na segurança, comia, bebia e vestia do melhor. Ele estava bem. Agora, olha que interessante, porque o seu conforto, a sua segurança, a sua estabilidade, os seus privilégios não impediram ele de se colocar no lugar do outro, de sentir na pele a dor do outro, de chorar pela miséria do outro. Percebe? Agora, sabe por que Neemias reage assim? Porque Neemias é um homem de Deus. Neemias é um homem de Deus, ele é crente de verdade. E homens e mulheres de Deus são sensíveis à dor do outro. Não vivem distraídos na vida, não. Eles estão atentos àquilo que Deus está fazendo. Agora, a grande questão não é como Neemias reagiu, não é apenas essa. A grande questão é como você está reagindo. Como você está reagindo? Eu quero te perguntar. Como você está reagindo a tanta tragédia? Como você está reagindo a tanta dor? Você está tentando apenas se salvar? Ou você, nesse momento de crise mundial, está pensando também como salvar os outros? Querido, não chore apenas quando é na sua casa. Não sinta dor apenas quando é na sua família. Esse é um tempo da gente chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. A Bíblia diz que quem for misericordioso receberá a misericórdia. Por isso eu te pergunto, como é que você está reagindo? Você está reagindo com apatia ou com empatia? Você está reagindo com misericórdia e compaixão ou você está sendo indiferente? Você nesse momento está sendo generoso ou você está sendo mesquinho e egoísta? Sabe por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Percebe? Tem gente ouvindo o tempo todo tantas notícias ruins, mas está distraído, não está percebendo, não está chorando com o outro, não está abraçando quem precisa ser abraçado, não está confortando quem precisa ser confortado, está distraído nas redes sociais, está distraído nos programas do Netflix, na Amazon Prime, na Disney e tantos outros, está distraído. Querido, enquanto você está distraído, tem muita gente morrendo. Tem muita gente sofrendo, por isso a missão que Deus nos deu se torna hoje altamente importante, urgente. As pessoas estão morrendo em 10, 15 dias, e muitas estão morrendo sem conhecer a Deus por causa da sua omissão. Por causa da sua omissão, cuidado com as distrações. O que você precisa entender é que este é um tempo da gente, mais do que nunca, falar de Deus, pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. Porque essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida. Essa é a decisão que muda não só a vida presente, mas principalmente a vida na eternidade. O que vai precisar acontecer para você acordar? Para você acordar desse sono espiritual que você está, para você perceber o que está acontecendo.
Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo que você não pode se distrair. Não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode viajar, que você não pode descansar, que você não pode tirar férias. Não é isso. Todos nós precisamos de lazer, de descanso. Eu concordo. A questão é que essas coisas devem vir em segundo lugar. Deus sempre em primeiro lugar. O reino de Deus sempre em primeiro lugar. A justiça de Deus sempre em primeiro lugar. Por isso, volta para Deus. Reconcilie-se com Ele. Aumenta o nível de intimidade que você tem, para que você possa olhar para as pessoas diferente, para que você possa ser diferente. A quinta pergunta que nós podemos responder é: o que Neemias faz com a notícia que ele recebeu? O que Neemias faz? Olha o que o texto diz: jejuei e orei ao Deus dos céus. Querido, repare que Neemias não faz um post na internet quando ele recebe a notícia ruim. Ele não sai na rua para protestar, não. Neemias, ele se dobra diante de Deus e ele começa a jejuar e ele começa a orar. E sabe por quê? Porque Neemias entendeu o princípio do mundo espiritual. Neemias sabia que o mundo espiritual governa o mundo material. E é por isso que antes dele sair de casa para fazer qualquer coisa, Neemias primeiro vence essa batalha em oração. E em cima da oração de Neemias nós podemos aprender muito. Anota isso que eu estou te dizendo. Em cima dessa oração nós podemos aprender muito. Veja como ele começa a sua oração, verso 5. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Querido, diante das notícias ruins, Neemias ele não fica focado no problema, ele não fica focado na crise, ele não olha para o governo, ele não olha para a política, ele não olha para as pessoas. Diante das crises, Neemias olha para Deus, ele olha para quem Deus é, ele olha para aquilo que Deus pode fazer, ele olha para o poder e para a autoridade do Deus. Diante das crises, Neemias direciona o seu coração para Deus. Querido, fala a verdade. Fala a verdade, seja sincero. Para quem que você está olhando nessa crise? Você está aguardando uma solução de quem? Você está esperando uma solução de quem? Você está aguardando um político resolver os problemas da humanidade ou você está esperando Deus? Tudo bem, Deus pode fazer através da política? Pode, mas essa não é a questão é em quem você confia mais. No fulano A, no fulano B, no partido A, no partido B, ou em Deus, porque Deus não perdeu o controle de nada. Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. Deus não perdeu o controle de nada. Por isso, deixa eu te perguntar, você passa mais horas ouvindo os seus políticos ou ouvindo Deus em oração? Você lê mais matérias nos jornais, nas redes sociais, ou você passa mais tempo lendo a Bíblia? Você fala mais daquilo que fulano está fazendo, ciclano está fazendo, ou você passa mais tempo falando do que Deus está fazendo ao longo de toda a história da humanidade? Percebe? Aonde o seu coração está? Neemias não está perdido e nem confuso. Neemias não está perdido e nem confuso. Neemias não está em crise. Ele está triste pelo que aconteceu, tá, mas está confiante em Deus. Seus olhos estão fitos no Senhor. Ele sabe quem Deus é, ele conhece a vontade de Deus, ele sabe o que Deus pode fazer. Veja o verso 6 e o verso 7 em seguida. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que eu oro dia e noite por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado contra ti. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Querido, olha o que Neemias está dizendo aqui. Neemias não está terceirizando a culpa. Neemias ele não está dizendo que apenas o povo é corrupto, que apenas o povo está errado. Não, ele assume a sua culpa, a sua responsabilidade. Ele está dizendo: Deus, eu confesso que eu tenho pecado. Eu e a minha família temos pecado terrivelmente contra o Senhor. Eu acho vergonhoso nós sermos tão prontos para acusar os políticos,
para apontar o dedo para as pessoas, para falar mal das pessoas, sendo que nós mesmos, muitas vezes, não somos exemplos para ninguém. Querido, eu penso que antes de falarmos qualquer coisa de outras pessoas, nós deveríamos parar, olhar para as nossas vidas e refletir. Porque talvez você não esteja desviando milhões de reais do governo, mas em relação ao dinheiro que Deus te dá, você está sendo fiel ou você está sendo corrupto, desviando esse dinheiro do propósito pelo qual Ele te deu? Você está sendo fiel a Deus ou não? Pensa bem. Você está honrando o nome de Deus com esse recurso ou você está desonrando a Deus? Pensa bem. Você dá cerca de 27,5% do seu salário todos os meses para o governo, mas para Deus você tem dado quanto? 6%? 7%? A quem que você está honrando mais? Para você, você sempre compra do melhor, mas para Deus você tem dado as sobras. Quando sobra? Quem que você honra mais? E em relação aos seus irmãos, Deus mandou você cuidar do seu próximo, amparar os necessitados. Agora, você tem sido um socorro para quem precisa, ou você gasta tanto consigo mesmo que não sobra para ajudar ninguém? Percebe? Isso também é desvio de dinheiro. Isso também é corrupção. Você diz que os políticos prometem, mas não cumprem. Quantas promessas você fez para Deus e não cumpriu? Quantas? Quantas coisas você não disse que faria esse ano e ainda não fez? Você diz que os políticos usam dos privilégios do povo, mas você muitas vezes estaciona na vaga do idoso, senta no lugar da gestante, fura fila, percebe? Você não mata as pessoas fisicamente, mas mata dentro do seu coração, mata na sua mente, no seu jeito de falar. Você não trai fisicamente, mas adultera na mente. Você não frequenta os prostíbulos da Guaicurus, mas frequenta os prostíbulos da internet. Você não financia a escravidão sexual com seu dinheiro, mas financia com seus views. Você não rouba as pessoas com uma arma na mão, mas rouba com a sua cobiça, com a sua inveja. Você não fabrica uma imagem e adora ela, mas o diabo fabrica várias imagens e você adota ela como seu Deus, como seu ídolo. Você transforma o seu carro, o seu chefe, sua carreira, seu dinheiro em um ídolo, percebe? Você não abandona a sua família no sustento, mas você abandonou no mundo espiritual. Você não deixou faltar uma casa aqui na terra, mas possivelmente está deixando faltar uma casa na eternidade. Você não desobedece a Deus naquilo que é gritante aos olhos do mundo, mas não cumpre a grande comissão, que é evangelizar e fazer discípulos. Percebe? Olha o que Neemias diz. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, eu e a minha família temos pecado terrivelmente contra ti. Filhos, precisamos mais do que nunca nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e mudar de postura. Tiago diz que mais do que arrependimento é preciso confissão. Mais do que nunca, nós precisamos nos arrepender e confessar para que haja perdão e para que haja cura. Por isso, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que ao invés de falar mal de alguém, você confessou os seus erros? Você confessou os seus pecados? Você se lembra a última vez que você confessou um pecado para um amigo espiritual? Qual foi a última vez que você chorou diante dos seus pecados? Arrependido? Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus, clamando a Ele por misericórdia sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você assumiu as consequências dos seus erros? Sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos mudar de postura. Nós precisamos mudar de postura. Verso 8 e depois o 9. Por favor, Deus, lembra-te do que dissestes ao teu servo Moisés. O Senhor disse, se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que vocês estejam exilados, eu os reunirei e os trarei de volta. Querido, veja o que Deus disse para Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim, se me obedecerem, se viverem de acordo com os meus decretos, então mesmo que vocês estejam exilados, eu os trarei
de volta, eu os reunirei. Querido, se você observar Neemias, ele não ora de qualquer maneira, ele ora com embasamento bíblico. Ele ora em cima da vontade de Deus. Repare que ele não chega com audácia, com ousadia de determinar, de ordenar, de mandar, de impor a sua vontade. Não! Ele conhece a Deus, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece o poder, a autoridade de Deus, e é por isso que ele ora em cima da palavra de Deus. Interessante porque quando a gente lê a história de Elias, por exemplo, Elias disse que não choveria e não choveu. E quando ele falou que ia chover, aí voltou a chover depois de 3 anos e 6 meses. A gente olha para isso e fica maravilhado, fica espantado com o poder e a autoridade de Elias. O interessante é que Elias não é diferente de nós e a Bíblia diz isso. A única questão é que Elias conhecia a vontade de Deus e Elias falou algo que Deus já faria. E nós muitas vezes não conhecemos a vontade de Deus e oramos em cima das nossas vontades. O que você precisa saber é que Deus já havia dito que se o povo não obedecesse, ele cessaria as chuvas e ele secaria a terra. E Elias, sabendo disso, ele alertou o povo do que Deus ia fazer. E parou de chover não porque Elias era poderoso, mas porque ele orou em cima do que Deus falou. Porque ele conhecia a vontade de Deus, percebe? E é exatamente isso que Neemias está fazendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Por favor, lembra do que tu dissestes a Moisés. Lembra do que o Senhor disse que ia fazer. Percebe? Querido, ao mesmo tempo que a nossa desobediência traz condenação, a nossa obediência traz as bênçãos de Deus. Portanto, o que nos falta hoje é romper com essa vida de imoralidade, é caminhar em obediência a Deus. O que nos falta hoje é parar de impor a nossa vontade e de nos submetermos à vontade de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, eu descerei do céu e eu sararei a sua terra. Percebe? O que nós precisamos é mudar de postura. Sabe o que seria muito legal você fazer? Seria muito legal você começar a orar em cima da palavra de Deus. Pega na Bíblia tudo que Deus disse sobre casamento e começa a orar em cima da palavra de Deus sobre o casamento. Pega na Bíblia tudo que Deus disse sobre criação de filhos, sobre descendência e começa a orar em cima da palavra de Deus. Pega na Bíblia tudo que Deus disse sobre finanças, sobre prosperidade e começa a orar em cima da palavra de Deus. Pega Ezequiel 36:26 que diz: darei a vocês um coração novo, um espírito novo, e começa a falar: Deus, o Senhor disse que daria um coração novo, o Senhor disse que nos daria um espírito novo, e eu quero, Pai. Pega 1 João que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar, e começa a orar em cima disso dizendo: o Senhor disse que é fiel para perdoar. Deus, eu estou aqui confessando os meus pecados, tira do meu coração toda culpa, Senhor, me perdoa, me limpa, me purifica. Pega Mateus 6,33 que diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e comece a orar dizendo: Deus, o Senhor disse que se eu buscasse o teu reino, se eu colocasse o Senhor em primeiro lugar, o Senhor supriria as minhas necessidades, ó Pai. Eu estou aqui apresentando aquilo que eu necessito diante do Senhor. Ora em cima da palavra. Apocalipse 21:4. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Está passando por uma situação difícil, não há o que fazer, ora em cima da palavra. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Ora em cima dessa palavra dizendo: Deus, eu estou com medo, eu estou com medo. Que o Senhor possa, Deus, ser comigo nessa hora. A tua palavra diz que eu não deveria temer, que eu não deveria me assombrar. Então, Deus, traz paz ao meu coração. Renova, Deus, o meu emocional, me fortaleça. É isso que nós precisamos fazer, orar em cima da vontade de Deus. Querido, o que Deus disse sobre as famílias? Você sabe? Se não sabe, está na hora de você pegar a sua Bíblia e aprender. O que Deus disse sobre casamento? O que Deus disse sobre o nosso futuro, sobre a eternidade? Ora em cima da palavra. Separa esses versículos e comece a orar.
Presta atenção, Neemias, depois de exaltar o nome de Deus, depois de confessar o seu pecado, depois de orar em cima da vontade do Senhor, ele vai ressaltar os vínculos que havia com Deus. Olha o versículo 10, o povo que tu resgatastes com teu grande poder e forte mão. O que Neemias está dizendo é, Deus, lembra, nós somos o teu povo, nós somos a tua família, nós somos os teus filhos, o Senhor tem uma aliança conosco. Interessante porque essa fala não é exclusiva de Neemias. Todos os grandes homens e mulheres de Deus oravam promovendo o vínculo. Eles diziam assim, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da aliança. Percebe? Que na sua oração você também possa ressaltar o vínculo que você tem com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o mediador de uma nova aliança. Deus tem uma aliança conosco e Jesus é o mediador dessa nova aliança. Nós somos o teu povo. Por causa de Jesus nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Pai. Querido, quando você for orar, não ore como se Deus fosse o diretor de um orfanato. Ore como se Deus fosse o teu pai, porque você não é órfão, você não está abandonado. Deus escolheu te amar, Ele escolheu te adotar. Por isso, quando você for orar, diga, Pai, eu preciso de ti. Pai, vem ao meu encontro e me ajuda, me socorre nessa hora. Pai, está doendo, Pai, eu estou com medo, me ajuda. Verso 11, por favor, ouve a oração do teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neemias, ele é extremamente claro no seu pedido. Ele está dizendo para Deus, olha Deus, eu vou me encontrar com o rei. Eu vou pedir que o rei me libere para que eu possa voltar para a cidade e ajudar na reconstrução dos muros. Mas eu preciso que ele me libere. Por isso me abençoe nessa conversa. Que ele seja benevolente comigo e que ele me libere. Querido, aqui eu quero que você observe, primeiro, a clareza do pedido de Neemias. Depois eu quero que você observe a confiança que ele tem em Deus. E terceiro, observe a responsabilidade de Neemias. Eu digo isso porque Neemias não está dizendo para Deus, olha Deus, pede que o rei venha falar comigo e que ele me envie. Neemias não está dizendo, olha, fala com o rei no sonho e peça a ele que venha falar comigo. Não, o que Neemias está dizendo é, Deus, eu sei que o Senhor faz o que eu não posso fazer, mas o que eu posso, a responsabilidade é minha, eu sei disso. Então eu sei que eu devo ir falar com o rei, eu sei que eu devo me expor ao risco, eu sei que eu tenho que sair da minha zona de conforto e que eu tenho que ir lá falar com ele, mas me faça bem sucedido nessa conversa. Percebe? É completamente diferente. Orar não significa se isentar, não significa se omitir. Orar significa assumir a sua responsabilidade diante daquilo que tem que ser feito. Porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que nos cabe, a responsabilidade é nossa. E a oração é exatamente isso. Muitos pensam que a oração coloca Deus em movimento, mas Deus não está parado. Deus já está em movimento. A oração me coloca em ação, me coloca em movimento. Muitos pensam que a oração muda o coração de Deus. A oração não muda o coração de Deus, a oração muda o meu coração. A oração ajusta o meu coração ao coração de Deus. A oração ajusta a minha ação à ação de Deus, no centro da vontade dEle, percebe? Portanto, eu não devo orar apenas dizendo, Deus, abençoe que o meu irmão me perdoe, não. Eu devo orar dizendo, Deus, hoje eu vou ligar para o meu irmão. Eu vou pedir perdão para ele, eu vou me humilhar diante dele. Abençoe, Pai. Abençoe para que ele me perdoe. Dê graça a essa conversa, abençoe para que haja reconciliação. Percebe? É diferente. Eu não devo orar dizendo, Deus, me dá um emprego. E ficar deitado no sofá esperando a oportunidade aparecer. Eu devo orar, Deus, olha, hoje eu vou sair de casa e eu vou resolver o problema de todo mundo que estiver diante de mim. Me abençoe para que eu consiga uma oportunidade. Para que eu cresça, para que eu aprenda algo novo, me conecte às pessoas. A oração não coloca Deus em movimento, a oração me faz me movimentar, me coloca em ação. A oração muda o meu coração. E é isso que Neemias está fazendo aqui. Ele está orando, mas ele está agindo. Capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei.
Nunca eu tinha estado triste na sua presença. Aqui um detalhe, repare que no capítulo 1, verso 1, o texto começa dizendo no mês de Quisleu. E agora no capítulo 2, verso 1, o texto começa dizendo no mês de Nissan. Em outras palavras, Quisleu é novembro, Nissan é março e abril. Ou seja, do início da oração de Neemias até o momento em que ele está na presença do rei, se passaram 4 meses. Agora deixa eu te perguntar, nesses 4 meses, Neemias ficou deitado no sofá esperando alguma coisa acontecer? Não. O texto diz que Neemias orou e jejuou dia e noite. Percebe a intensidade de oração de Neemias, dia e noite, 4 meses. Percebe a intencionalidade, ele orava e ele jejuava. Querido, tem muita gente que ora um dia e acha que pronto, acabou, é muito, já deu. Percebe? Se Deus abrisse os seus olhos para o mundo espiritual, e se hoje você pudesse ver a guerra que está acontecendo no céu, entre os anjos do diabo e os anjos de Deus, para ver quem vai assumir o controle da sua vida, você oraria dia e noite, você jejuaria dia e noite. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, persevere em oração, porque o mundo espiritual governa o mundo material. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar. Persevere em oração pela salvação da sua família, persevere em oração por perdão na sua casa, pela libertação dos seus vícios, pela cura das pessoas, persevere em oração pela cura da nossa nação, persevere em oração, não desanime, não desista. Tem batalhas que a gente não vence em um dia, tem batalhas que a gente vence com anos de oração e de jejum. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Neemias 2, versículo 4. O que deseja que eu faça? Perguntou o rei. Querido, olha o que o rei está perguntando. O que deseja que eu faça? Neemias diz assim: depois de orar a Deus, eu respondi ao rei. Percebe? Depois de orar a Deus, eu respondi ao rei. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentado ao lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente, e ele atendeu o meu pedido. Percebe o que acontece na vida de quem ora e de quem jejua? Percebe o que acontece na vida de quem ora e jejua? Quem ora e jejua não conta com a sorte, quem ora e jejua tem Deus. Quem ora e jejua não é movido pelo acaso, é movido pela bondade e a fidelidade de Deus. A vida de quem ora e jejua é diferente, é diferente. Em relação a Neemias, eu quero destacar algumas características. Primeiro, ele era um homem de atitude. Ele orava e ele agia. Ele orava e ele fazia. Segundo, por ser um homem de oração, ele sabia conversar. Ele entrava na presença dos governantes, dos reis, ele sabia falar. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com o próprio Deus. Terceiro, por ser um homem próximo a Deus, ele era extremamente solidário à dor do outro. 4, Neemias era extremamente adaptável. Ele soube viver bem dentro do reino, no conforto e no luxo, mas soube passar necessidade e enfrentar dificuldade enquanto reconstruía os muros. Neemias, quinto, era inteligente e estrategista. Ele viu um problema, ele orou, ele pensou numa solução e ele resolveu o problema. Sexto, Neemias era um líder incrível. Ele gerenciou o tempo, ele gerenciou recursos, ele gerenciou pessoas e ele alcançou o resultado. Querido, é isso que a oração faz com você. É isso que a oração e o jejum fazem com você. Adão, por exemplo, foi o primeiro ser humano criado. Muitos pensam que ele era como o homem das cavernas. Mas Adão, mesmo sendo o primeiro ser humano, sem escola, tinha um vocabulário completo, entendia conceitos abstratos, tinha uma excelente comunicação. Sabe por quê? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Agora, por que que hoje há tanta gente emburrecida? Por que que hoje há tanta gente ignorante? Por quê? Por causa do pecado. Por causa do distanciamento de Deus.
Agora, eu destaquei algumas qualidades na vida de Neemias para que você pudesse perceber o que a oração e o que o jejum podem fazer com você. A oração e o jejum te aproximam de Deus, te conectam com Deus, restauram em você a imagem, a semelhança dele, portanto te deixa mais sábio, mais inteligente, mais relevante. Sabe o que o mundo precisa hoje? Não é de militantes de internet, lacradores do mundo digital. O mundo precisa de pessoas como Neemias, que são capazes de chorar pela dor do outro, mas que também guerreiam no mundo espiritual por elas. O mundo precisa de pessoas como Neemias, que oram e jejuam de maneira perseverante, mas que também assumem a sua responsabilidade diante dos problemas. O mundo precisa de pessoas como Neemias, que são capazes de deixar de lado a vida luxuosa, o conforto e colocar a mão na massa para ajudar alguém. Deus pode contar com você? Ou você está distraído? Deus pode contar com você? Ou você está desfrutando dos prazeres da carne? Deus pode contar com você? Ou você está curtindo a vida que você tem? Deus pode contar com você? Sim ou não? Deus pode hoje te dar o dom da generosidade. Deus pode hoje usar a sua vida para levar a salvação. Deus pode hoje usar a sua vida para curar pessoas, para libertar pessoas. Deus pode usar a sua vida para levar a luz à escuridão. Deus pode contar com você, sim ou não? Sim ou não? Então feche os seus olhos, querido. E ore comigo nessa hora, dizendo: Deus, o Senhor pode contar comigo sim. Eu estou aqui, eu estou disposto a sacrificar o que for para viver no centro da sua vontade. Eu não quero desperdiçar minha vida e nem os meus anos. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser lembrado como alguém que tinha intimidade com o Senhor. Eu quero ser lembrado como alguém que fez o bem para as pessoas, mas não porque eu era bom, mas porque eu servia ao Deus bom, porque eu tinha Deus dentro do meu coração. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na PIB-BH. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo em Belo Horizonte. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo em Minas Gerais. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil. Não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, eu quero fazer parte. Eis-me aqui, envia-me a mim, a ser um homem do Senhor, a ser uma mulher do Senhor. Deus, nós queremos orar como Neemias orou, porque o Senhor é grande. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor tem todo o poder, o Senhor governa. Todo o governo está sobre os seus ombros, o Senhor sustenta a criação com o poder da sua palavra. Deus, nós queremos orar como Neemias orou. Nos perdoa, Pai, pela nossa imoralidade. Nos perdoa por sermos obstinados. Nos perdoa, Senhor. Lava o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso ouvir. Deus, nós queremos recorrer à sua aliança, Pai, porque uma aliança jamais pode ser desfeita, e nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos, nós somos a tua família. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que de maneira específica, levante a nossa igreja como um farol na cidade de Belo Horizonte, como um farol no estado de Minas Gerais, como um farol na nossa nação e no mundo. E quando eu digo, Pai, levanta a nossa igreja, eu estou dizendo, levanta cada pessoa que está participando desse culto, que está orando comigo, Senhor. Levanta cada uma delas para fazer a diferença, Senhor. Não deixe essa pessoa desperdiçar a sua vida e nem os seus anos. Não deixe essa pessoa jogar fora a sua saúde, mas que ela consagre tudo isso a Ti e que ela use tudo isso para o Teu reino, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. 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 Vamos agradecer a Deus através dos dízimos e das ofertas. Vamos honrar o nosso Deus, mas vamos dar honra para Ele mesmo. Vamos agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda vai fazer. Vamos exercer a nossa confiança, vamos colocar a nossa dependência nas mãos dEle. E vamos fazer isso agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Aqui na tela está aparecendo para você um código de QR Code. Esse código é do nosso aplicativo.
Basta você abrir a sua câmera do celular, apontar para ele, vai aparecer um link na sua tela, clica nesse link, você vai ser direcionado para o aplicativo, onde você vai poder gerar um boleto ou fazer a sua oferta por cartão de crédito. Aqui também tem um Pix da igreja, é gratuito, é muito fácil, basta você fazer aí a sua transferência pelo Pix e cai na hora, é muito fácil. Tem as contas bancárias, caso você queira fazer uma transferência, um depósito, e se você faz parte do grupo de risco, eu posso enviar um pastor, ele pode ir aí na sua casa, retirar o seu dízimo, a sua oferta também de maneira muito segura. Você só não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a gente precisa dar para converter o nosso coração a Deus, para renunciar ao senhorio do dinheiro, para nos ensinar a viver em independência e para honrar o nosso Deus. Vamos fazer isso agora? Você pode abrir o seu aplicativo, você pode fazer pelo seu computador, participa aí conosco. Em seguida nós teremos a nossa ceia, a ceia do Senhor. Então enquanto você faz aí também, quem já terminou pode já preparar aí a mesa, pegar o pão, pegar o cálice. E hoje eu quero ler um texto com vocês, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, o texto diz assim: portanto, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Pois quem come do pão e bebe o cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes, alguns até já adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados de maneira nenhuma. Querido, o texto não está dizendo para eu examinar você. O texto está dizendo, cada um examine a si mesmo. E eu queria que você se examinasse. Eu queria que você olhasse para dentro de si, mas não na procura de algo bom que qualifique você para participar da ceia do Senhor. Eu queria que você examinasse a si mesmo na procura dos seus pecados, das suas falhas morais, das suas falhas de caráter. Sabe por quê? Porque a ceia é instrumento de cura. A ceia é instrumento de reconciliação. A ceia é instrumento de perdão na sua vida. Por isso você precisa encontrar os seus pecados. Você precisa confessar eles a Deus nesse momento, para que você possa participar da ceia do Senhor. Pelo que você pode pedir perdão hoje? Pelo que você pode se arrepender? Quais são os pecados que você deve confessar a Deus, para receber dele perdão, mas também cura? Vamos orar? Vamos orar? Deus, o Senhor conhece cada pessoa que vai participar dessa ceia nesse momento. O Senhor conhece. O Senhor não tem uma opinião a nosso respeito, o Senhor tem um diagnóstico. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor conhece o que ninguém conhece, o Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor sabe o que ninguém sabe, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor. Nós estamos distantes da santidade, nós estamos distantes de uma vida de integridade, nós estamos distantes de uma vida de irrepreensibilidade, Pai. Lava-nos com teu sangue nessa hora, purificando o nosso coração. Espírito de Deus, traz arrependimento verdadeiro e genuíno. Traz arrependimento, Pai. Traz à tona os pecados ocultos. Nos lembra, Deus, dos pecados que ainda não confessamos a Ti, para que hoje, nessa hora, nós possamos pedir perdão, nós possamos nos arrependermos e mudarmos de postura. Nos perdoa, Pai. Nós queremos a reconciliação com o Senhor. Nós queremos caminhar na luz, viver em santidade. Nós queremos sermos íntegros, ó Pai. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos ser reconhecidos como homens e mulheres cheios da Sua presença. Por isso, Pai, nos perdoa. Promove, Jesus, a reconciliação no nosso coração. Nos traz para perto de Ti outra vez. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O mesmo texto também diz assim no verso 23. Porque eu transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que ele foi traído, ele tomou também o pão. Agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que foi entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Querido, Jesus entregou o seu corpo para salvar a sua vida. Jesus não morreu naquela cruz para que você pudesse viver da forma que tem vivido. Jesus não morreu naquela cruz para que você continuasse a fazer o que você tem feito. Jesus morreu naquela cruz para mudar a sua vida, transformar a sua história, garantir a sua entrada na eternidade.
Jesus morreu naquela cruz para salvar você dos seus pecados, para liberar perdão sobre a sua vida, para te libertar da escravidão, dos vícios, da imoralidade. Foi para isso que Jesus morreu. Por isso hoje, quando a gente come o pão, quando a gente relembra o sacrifício de Cristo, isso também muda o nosso coração, muda a nossa mente. Sabe, nós deveríamos assumir uma nova postura, um compromisso com o Senhor. Olha o que ele diz. Agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que foi entregue por vós. Façam isso à memória de mim. Comam este pão, lembrando daquilo que Cristo fez por vocês. E sobre também o estilo de vida que Ele gostaria que você vivesse. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lembra? Jesus é mediador de uma nova aliança. Para contrato existe distrato, para acordo existe desacordo, mas para aliança não existe desaliança. Deus não desistiu de você. Jesus Cristo não te abandonou. O Espírito Santo de Deus vem hoje ao seu encontro mais uma vez para trazer arrependimento, mas também para promover reconciliação no seu coração. Por isso hoje, quando a gente toma do cálice do Senhor, a reconciliação, a renovo, a mudança, a reaproximação. Deus quer encher o seu coração de paz, de alegria, de amor. Deus quer que você sinta a presença dEle outra vez. Deus quer avivar a sua vida. Por isso tome deste cálice comigo, cálice da nova aliança, cálice do amor, cálice do perdão, cálice da reconciliação. Pai, o que dizer? Não há palavras que conseguem expressar a nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque a gente não merecia, não merece, nunca vai merecer aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Não há dinheiro nesse mundo que pague, não há gratidão nesse mundo que pague aquilo que o Senhor fez por nós. Enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, enquanto estávamos no lamaçal do pecado, cegos, perdidos, o Senhor deu o seu Filho por nós. Jesus entregou a sua vida por nós, naquela cruz, para nos dar a salvação. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós não somos mais escravos desse mundo. Nós somos seres espirituais. Nós estamos conectados ao Senhor por meio do Teu Espírito, Pai. Por isso, Deus, nos desperte do sono, abra os nossos olhos para o mundo espiritual, abra os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, nos dá sede e fome da sua presença, e levanta hoje homens e mulheres como Neemias, que oraram, jejuaram, mas assumiram uma nova postura. Obrigado, Deus, pela sua palavra, porque ela é viva. Obrigado pela tua presença, porque ela é real. E em nome de Jesus que nós oramos, e todo o povo de Deus diz amém. Querido, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você soubesse que nós temos a intenção de voltar os nossos cultos presenciais em breve. Quem sabe ainda no final desse mês. Nós estamos com a expectativa do final do mês, o último domingo, se nada mudar, né? Se a cidade não entrar na zona vermelha, roxa, se os índices não aumentarem. Então, hoje eu estou dizendo isso apenas para que você ore conosco, para que você jejue por isso, para que você busque a Deus, para que, se for da vontade dEle, a gente retorne, mas retorne também dando um bom testemunho para a cidade. Eu conto com a sua oração, conto com a sua participação. Se você é visitante, eu queria que você soubesse que nós não somos uma loja para você frequentar, nem um produto para você consumir, nós somos uma família. E família a gente pertence, a gente não visita, a gente não frequenta, nós fazemos parte de uma família e nós queremos muito que você faça parte da nossa família. Nós queremos ser família para você, nós queremos cuidar de você, nós queremos andar junto. Por isso, se você é novo por aqui, manda uma mensagem de WhatsApp para nós, o número está aí na tela, 98835
6344, o código de Belo Horizonte é 31. Manda uma mensagem de WhatsApp, se apresente, sabe? Inicie uma conversa. Todos os meses a gente tem um café conexão para a gente se conhecer, classe de integração. Inclusive a gente tem células online. Mesmo que você seja de outro país, de outro estado, de outra cidade, nós temos uma célula online para você fazer parte, para você se conectar, para a gente andar junto. Combinado? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus aumente a sua imunidade, que Deus aumente a resistência do seu organismo, que Deus potencialize o efeito da vacina, que Deus dê sabedoria para os médicos, que Deus, possa acabar logo com todo esse vírus e curar a nossa nação, que Deus possa principalmente curar o seu emocional, curar o seu espiritual, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, suprir as suas necessidades. Essa é a oração que eu faço sobre a sua vida, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um grande abraço e a gente se vê essa semana. Deus abençoe.